Por exemplo, eu sou professor universitário e eu atuo numa determinada, ou 2 ou 3 universidades, então ali você tem entidade reguladora como o MEC. Né? O MEC é uma entidade reguladora. Nas instituições financeiras você tem o Banco Central e assim sucessivamente. Ok? Então, são classificadas como entidades reguladoras. Essas entidades reguladoras regulam a atividade, o negócio, ou seja, faz parte do ambiente operacional da organização. Não é o governo de uma maneira geral, não é isso. É uma entidade reguladora que pode até ser o elemento da administração direta ou indireta do ente público, mas na realidade ele está tratando especificamente de uma área de atuação. Ok? Muito bem. Então, elementos microambientais que podem ser observados. Estão destacados aí nesta lâmina. Ok? Então, você observa que são os elementos do dia a dia da empresa. Ok? Muito bem. Agora, vamos falar do que nós chamamos do ambiente geral, ou macroambiente. O que significa isso? Então, vocês viram naquela figura que o macroambiente é um ambiente mais distante. Significa dizer que o microambiente é o ambiente operacional, é um ambiente de maior controle, porque a organização ela trava maior contato diário com concorrentes, clientes, fornecedores, distribuidores, entidades reguladoras. Não é isso? O ambiente geral já é um ambiente abstrato, né, mais distante, entre aspas, e, obviamente, com menor controle por parte da organização. Então, na realidade, este macroambiente vai influenciar também as decisões estratégicas e operacionais da organização. Não é isso? Então, vamos avaliar essas variáveis ou esses agentes, né? Ou o que nós chamamos de condições macroambientais. Ok? Bom, os objetivos da análise do macroambiente é, obviamente, dotar a empresa e seus gestores de informação externa importante para possibilitar-lhes a criação de alternativas estratégicas e tomada de decisão que sirvam aos observadores, aos gestores, né, os impactos externos não controláveis que podem influenciar o microambiente. Observa-se que quanto mais distante da organização, né, maior a dificuldade de controle, né, apesar de que, né, qualquer variável ambiental ela pode ser tratada como não controlável. Né? Você não pode controlar 100% o seu cliente. Você consegue controlar mais diretamente os seus aspectos internos, os seus recursos e capacidades. Mas os ambientes externos, né, a princípio, eles são não controláveis. Mas o macroambiente, né, é um elemento identificado como um elemento não controlável. Ok? Muito bem. Vamos então discutir essas variáveis da análise do macroambiente. Olha que interessante. Né? Vamos começar falando de uma variável conjuntural interessante. Tecnologia. Então, avaliando tecnologia como conhecimento, é isso? Olha lá, grau de maturidade das tecnologias existentes. Né? O que a gente está discutindo aqui? Como é que está, por exemplo, a tecnologia da informação de uma maneira geral? Por exemplo, como é que está o desenvolvimento da genética? Não é isso? Você observa que em função do desenvolvimento, por exemplo, da identificação do genoma humano, não é isso? Isso vai abrir mercado, ou seja, o macroambiente, esse desenvolvimento de novas tecnologias, vai abrir mercado para novas empresas atuarem como fornecedores ou clientes de novos serviços. Então, por exemplo, né, hoje é uma coisa comum você fazer, de repente, um teste de DNA. Mas se não fosse o desenvolvimento tecnológico, né, em função da conjuntura de desenvolvimento mundial, e de repente em determinados países, em função de políticas de pesquisa, né, nessa área especificamente, nós não teríamos o mercado, por exemplo, do teste de paternidade. Né? Então, a ideia de você avaliar condições tecnológicas pode impactar substancialmente nas variações microambientais, ou seja, cria-se mercado, cria-se clientes, fornecedores de produtos e serviços dessas tecnologias. Né? Célula-tronco, por exemplo, também é uma outra possibilidade. Ok? Eu estou dando exemplo geral, inclusive da área de biotecnologia. Né? Política e orçamento de pesquisa e desenvolvimento existentes no país. Então, eventualmente, esses assuntos que envolvem tecnologia, eles convergem para derivativos de políticas econômicas,
políticas governamentais, mas a priori nós estamos tratando de aspectos da tecnologia. Por exemplo, então, o governo federal ele tem especificamente, né, verbas para o Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolver pesquisa e desenvolvimento em determinadas áreas, né? Obviamente, dando bolsas de estudo, de mestrado, doutorado, etc., etc., CAPES, CNPq, dando exemplos típicos de políticas de pesquisa e desenvolvimento existentes no país, né? Os países podem evoluir substancialmente o seu nível de conhecimento em determinadas áreas em função de políticas existentes no país, ok? A aquisição e transferência de tecnologia pelo país, né? Acordos técnicos científicos que, evidentemente, podem ser tratados como uma política específica do país. Isso, obviamente, vai impactar em variáveis de desenvolvimento tecnológico de determinadas regiões ou do país. Incentivos e reservas de mercado, né? Então, imagina, por exemplo, que há um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, mas o Brasil tinha o que nós chamamos de reserva de mercado, né? Então, a ideia de reserva de mercado está associada essencialmente ao quê? A reservas de mercado, incentivos para o desenvolvimento, por exemplo, de empresas na área de tecnologia da informação, né, dentro do nosso país, ok? Então, isso podem representar, são exemplos que você está vendo, que estão associados a variáveis macroambientais, tecnologia, ok? Então, obviamente, né, alguns incentivos, né, e políticas de reserva de mercado pode fomentar, obviamente, empresas que vão, de certa forma, influenciar o consumo de determinados produtos e serviços, movimentando o microambiente, ok? Muito bem, então avaliamos a perspectiva tecnológica, a tecnologia. Bom, aqui vamos entrar no que nós chamamos de a análise da conjuntura econômica, economia, ou os aspectos macroeconômicos, ok? Dentro desse aspecto, eu gostaria de salientar, né, a divisão, por exemplo, né, da microeconomia e da macroeconomia. Se você estudou economia, você se lembra disso. Se você não estudou, não tem problema, eu vou explicar. A ideia de você avaliar os elementos microeconômicos está associado normalmente, principalmente aos estudos, né, de oferta e demanda, oferta e procura, ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, né, expectativa do ofertante, expectativa do consumidor. Então, são elementos importantes da análise microeconômica, ok? Preços, quantidades produzidas. Agora, quando eu falo de aspectos macroeconômicos, né, eu estou falando de aspectos conjunturais. E esses aspectos conjunturais é que eu elenco agora para você, alguns exemplos, né? Então, você está vendo ali a taxa de inflação, né? A taxa de inflação, ela é um elemento macroambiental econômico? Sim, com certeza, né? Uma taxa de inflação elevada, ela pode eventualmente prejudicar a produção, fazer com que o fluxo de investimentos saiam da produção e sejam alocados, por exemplo, nas instituições financeiras. Isso mexe com a economia e mexe com as empresas. Então, um elemento macroambiental, ele vai influenciar as organizações, os seus concorrentes, clientes, ou seja, o microambiente, ok? Então, inflação é um aspecto macroeconômico. Níveis de desemprego, crescimento do PIB do país. Então, eventualmente, você está vendo aí as relações de produto interno bruto do país, níveis de consumo de uma maneira geral, níveis de emprego, desemprego, tudo isso tem a ver com fatores macroeconômicos, ou seja, conjuntura econômica do país, ok? Nível de investimento em indústrias de capital intensivo e mão de obra intensiva. Observa-se, né? A indústria de capital, pessoal, né? A ideia é o seguinte, indústria de capital não é capital dinheiro, né? Indústria de capital intensivo, que eu estou falando, que nós estamos discutindo aqui, né? São indústrias de bens de capital. Bens de capital, máquinas e equipamentos, ou seja, produtos que vão produzir novos produtos, né? Então, você tem uma máquina, é isso, um torno, por exemplo, que vai produzir
a determinados produtos na indústria metalúrgica, por exemplo. Então, é a ideia do que a gente chama de indústria de capital intensivo e mão de obra intensiva, por exemplo. Ok? São elementos conjunturais. Crescimento da construção civil, da indústria, né? Para e pensa, bom, isso pode influenciar o mercado? Substancialmente. Evolução das taxas de juros e taxas de câmbio, né? Obviamente as taxas de juros têm a ver eventualmente com políticas em função de redução de taxas de inflação, né? Expectativa de inflação e deflação. Além disso, né? As taxas de câmbio também influenciam substancialmente o mercado. Então, você observa, eu vou dar um exemplo. Né? Se a nossa moeda, o real, está forte, significa que ele está valorizado, você pode imaginar o seguinte, bom, se o real está valorizado, significa o quê? Significa que o meu dinheiro, com o real, eu compro muito num outro país. Então, se o nosso país tem uma moeda muito forte, quando eu chego num país com uma moeda mais fraca, eu sou beneficiado porque eu compro mais, que o meu poder de compra é maior. Observa que se o real está caro, as empresas que exportam vão ser prejudicadas. Por quê? Porque a partir do momento que o meu produto é taxado em real, quando eu vou comprar com uma outra moeda, ele se torna caro. Ou seja, quem está comprando o meu produto, do outro lado, acha que o meu produto é caro. Então, observa que, de repente, se a taxa de câmbio estiver muito favorável, ou seja, fortalecendo o real, automaticamente o nível de exportação pode cair. Ao passo que o nível de importação pode crescer substancialmente. Né? Então, a ideia é que o governo, por exemplo, através de ações, ele consiga avaliar essa possibilidade de quê? De taxa de câmbio. Né? Então, isso aí já é uma expectativa, por exemplo, do Banco Central de avaliar, né, esses aspectos. Obviamente, não é o nosso objetivo discutir isso, mas eu preciso contextualizar a ideia de aspectos macroeconômicos ou econômicos. Ok? Bom, política industrial e incentivos ao investimento e criação de emprego e apoio a PMEs. O que significa isso? Né? Primeiro, a política industrial do país. Né? A sua organização é uma indústria, bens de capital, produção, mão de obra intensiva, o que seja. Né? Existem políticas específicas para isso? Qual o grau de investimento e incentivos, por exemplo, a PMEs, pequenas e médias empresas? Né? Isso faz parte da conjuntura econômica? Sim. Obviamente são aspectos políticos que, obviamente, estão objetivando o incremento da economia, por exemplo, de um país ou de uma região. Bom, evolução da balança comercial. Né? A balança comercial, ela espelha de uma maneira geral, né, o que o país produz e o que o país compra. Não é isso? Importação e exportação, a grosso modo. Então, logicamente, se você olhar o reflexo da balança